Quando se fala em cérebro, o que vem à mente primeiro? Quase sempre são eles, os neurônios, as estrelas do show. São eles que disparam os sinais elétricos que nos permitem pensar, sentir, fazer tudo. Mas, e as outras células? Aquelas que por muito, muito tempo os neurocientistas simplesmente ignoraram. É a história delas que vamos conhecer hoje. Pois é, por mais de 100 anos a ideia era essa. As células da glia, ou só glia, eram vistas como a cola do cérebro, sabe? Aquele material que só servia para manter os neurônios no lugar. Basicamente a equipe de bastidores, enquanto os neurônios levavam todo o crédito. Então vamos entender melhor essa antiga divisão de tarefas no nosso cérebro. De um lado, os astros, os neurônios. Do outro, essa tal de glia, que por tanto tempo foi vista só como coadjuvante. Essa era a visão clássica, sabe? Neurônios eram as estrelas, os pensadores, os responsáveis por toda a eletricidade cerebral. E a glia? Bom, a glia era a cola, a equipe de apoio passiva, que basicamente só estava ali para servir os neurônios. Uma visão bem simplista, né? E é aqui que a história começa a ficar realmente fascinante. E se essa cola, essa equipe de apoio que ninguém dava bola, na verdade, guardar os segredos para algumas das doenças neurológicas mais desafiadoras que a gente conhece? Essa virada de chave não aconteceu do nada, claro. Ela foi impulsionada por cientistas como a doutora Beth Stevens. E o curioso é que a jornada dela parece um pouco com a das próprias células que ela estuda. No começo, ela também foi meio que ignorada. Olha que incrível! Antes de se tornar uma neurocientista super renomada, a Beth Stevens servia comida num restaurante. Assim como as células da glia, o potencial dela não foi visto de cara. Mas ela foi persistente, e essa persistência valeu a pena. Ela conseguiu uma vaga num laboratório que a colocou justamente no caminho para estudar as células que ninguém mais estava olhando. Vamos então para a primeira grande descoberta que começou a mudar tudo. Descobriu-se que a glia tem uma função essencial, que a gente pode até comparar com a de um eletricista. Para entender isso, a gente precisa falar da mielina. Pensa nela como aquela capa de borracha que isola um fio elétrico. Ela envolve os axônios, que são os braços longos dos neurônios, garantindo que o sinal elétrico não se perca no caminho e viaje muito mais rápido. E adivinha quem produz e aplica essa fita isolante no cérebro? Exatamente, as células da glia. Elas vão lá e ativamente enrolam os axônios com mielina. São os verdadeiros eletricistas do cérebro. Sem elas, a comunicação entre os neurônios seria uma lentidão só, super ineficiente. E a coisa não parou por aí. A equipe da Stevens percebeu que a glia não só aplicava fita isolante, ela também liberava substâncias importantíssimas que basicamente nutrem e cuidam dos neurônios e dos seus axônios, mantendo tudo saudável. Ou seja, são verdadeiras zeladoras do sistema. Se o papel de eletricista já foi surpreendente, a próxima revelação foi ainda maior. Acontece que a glia também age como os jardineiros super cuidadosos do cérebro. Vamos ver como isso funciona. Durante o nosso desenvolvimento, o cérebro cria um monte de conexões, as sinapses, muito mais do que o necessário. Para funcionar bem, ele precisa podar as conexões que não são usadas e fortalecer as que são importantes. É um processo de limpeza, de otimização. Pensa num jardineiro podando uma planta para ela crescer mais forte. A lógica é a mesma. Agora, a sacada da doutora Stevens foi simplesmente genial. No nosso corpo, a gente tem células do sistema imune chamadas macrófagos. Elas são a equipe da limpeza, sabe? Tiram o lixo, as células que não servem mais. A Stevens se perguntou, e se o cérebro tiver sua própria equipe de limpeza? E a resposta foi sim. E essa equipe é um tipo de glia chamada micróglia. Tá, mas e aí? Como a micróglia sabe o que podar e o que deixar? Acontece que as sinapses que precisam ser eliminadas recebem uma etiqueta, uma marcação com proteínas especiais que funcionam como um sinal de coma-me. A micróglia reconhece essa etiqueta e literalmente come e remove a sinapse marcada. É assim que ela esculpe os circuitos do nosso cérebro. Esse trabalho de jardinagem é fundamental para o cérebro se desenvolver de forma saudável. Mas e se essa poda não parar quando deveria? Ou pior, e se ela for reativada mais tarde na vida? E aqui vem a hipótese que mudou o jogo. A poda é ótima na juventude, mas na vida adulta a ideia é que ela pare. A grande questão que surgiu foi: e se, em doenças como Alzheimer, esse mecanismo de poda for ligado de novo, por engano, fazendo a micróglia começar a destruir sinapses saudáveis e necessárias? E as evidências começaram a aparecer. Em modelos animais da doença de Alzheimer, os pesquisadores viram exatamente isso acontecendo.
sinapses importantes sendo etiquetadas com o sinal de coma-me e sendo devoradas pela micróglia. E o mais animador de tudo, quando eles conseguiram bloquear esses sinais, as sinapses foram protegidas e a função cognitiva dos animais melhorou. De repente, as células da glia não eram mais a cola sem graça do cérebro. Elas foram parar no centro do palco de uma das doenças mais devastadoras que existem. E com isso, inauguraram uma nova era para a neurociência. Essa imagem aqui ilustra a mudança de forma perfeita. O que antes era um assunto de nicho em congressos de neurociência, com alguns poucos pôsteres perdidos num canto, simplesmente explodiu. Hoje a glia está em todo lugar, em quase toda discussão sobre o cérebro, seja no desenvolvimento normal ou em doenças. E o que permitiu esse salto gigantesco? A colaboração. Quando a doutora Stevens, uma neurocientista, começou a apresentar suas ideias para imunologistas, eles viram conexões que ela sozinha no seu campo talvez nunca visse. Foi essa união de especialidades que acelerou tudo. No fim das contas, a história da glia, de cola a protagonista, deixa uma pergunta muito importante no ar. Se uma parte tão essencial de nós foi ignorada por tanto tempo, que outros segredos incríveis podem estar escondidos bem debaixo do nosso nariz, só esperando para serem descobertos, naquelas partes de nós que a gente ainda não aprendeu a valorizar?